Peãozada, pauta quente na obra e hoje a gente vai falar de treta. Treta familiar, Murilo. Isso aqui é fofoca. Fofoca das boas, entendeu? Latino, vocês lembram do Latino? Cantava lá o Festa no AP, né, Murilo? Lembra do Festa no AP? Isso daí é clássico, hein, pô? Antigaça. Bom, o que acontece então, Peãozada? O Latino veio do nada aqui no Instagram dele, soltou um pronunciamento falando do filho dele, Murilo. E ele tá falando, expulsou o filho de casa e sofre denunciar agressões e extorsão, Murilo. Você acredita, mano? É, e por enquanto também só tem um lado do latino, né? Só tem o lado do latino, exatamente. A gente vai ter que esperar, talvez no próximo vídeo aí a gente traz o lado do filho. Porque o filho, a gente já achou o Instagram do filho e o filho disse que vai se pronunciar ainda. Então ele deve estar preparando alguma coisa. Só que como aqui, Murilo, como aqui a pauta é quente, nós já tem que trazer. Você entendeu? Depois, então se inscreve aí. Se o filho vier falar, a gente traz a versão do filho também. Beleza? Vamos ver o que ele falou então? Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho. Nossa, não vai dizer, mas a galera já achou, já você procurar nas notícias, nos O portais, filho já postou. o filho já postou, tá tudo lá já. Eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo. Eu Caramba, só fui saber quando eu tinha 18 anos. anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele para perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual Caralho. mulher, quando ela tava com as... O cara tá lavando roupa suja mesmo no Instagram, hein, Murilo? O que ele falou ali da mulher agredida? Como é que é? Não, foi que o filho dele agrediu a mulher dele, a atual mulher dele, ué. Atual, ou seja, não é nem a mãe. Não, a mulher que tá com o latino agora, é. Caralho, que loucura. cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa, repesteou todo mundo com a Covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só a questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para, de alguma forma, se aliviar. Ou para justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso, porque eu não tive pai presente, e também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, olha, não dá pra conviver comigo, infelizmente. Por N motivos, estava pesando, o fardo estava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva. Devolveu o cara 26 anos, velho. Vai caçar o que fazer, mano. Porra, parece que tá falando de um bebê reborn, né, mano? Parece devolvi pra... Não, meu filho aqui devolvi pra mãe. Ele tinha 5 anos de idade. Não, caralho, 26 anos, velho. Não tem essa devolver, mano. É tchau, velho. Valeu. Não quer ajudar, tchau, mano. Acabou. Que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou mano. inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu tava percebendo que eu não tava ensinando ele da forma certa. E ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Até que eu não aguentei mais. Fui lá, liguei pra mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez. Poxa, eu acho que dessa vez vai, eu vou levar ele pra igreja, vou tentar ver o que a gente consegue pra tentar salvar essa alma, que é uma alma que, infelizmente, tá destruída pelo alcoolismo. Caramba. Ela pegou esse meu filho, levou pra Mato Grosso. Eu, inclusive, financiei a saída dele pra lá. A gente montou um quarto com violão, com computador, com tudo que tinha direito, pra ele tentar se transformar num homem
maduro, profissional e ajuizado. Murilo, eu vou falar um negócio pra você, eu acho que já começa errado aí já, mano. Você tem que nem ele falou, conheceu o filho dele já com 18. Você já dando trampo, trabalho, não sei o quê, e dependente químico. E aí, beleza, numa tentativa de salvar o menino, eu entendo, é o filho dele e tal. Aí você, Murilo, dá uma parada pra ele, já um quarto com computador, quando você, já dá tudo de mão beijada pra ele? Vamos supor, Murilo, aqui que a gente tenha, eu não digo nem filho, Murilo, não tô dizendo nem filho, mas a gente tem alguém da família que tá passando necessidade, certo? E aí a gente tem uma condição melhor, fala, mano, eu vou te dar uma oportunidade, mas eu não vou ficar te dando dinheiro, eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. Aí o cara não quer trabalhar, o cara não faz direito. Aí eu falo, não, ó, pra te ajudar mais, eu vou te dar um computador, um violão e eu sei... Porra, se o cara já não tá se esforçando nem pra tentar ali trabalhar, você acha que se dando todas as coisas pra ele de mão beijada, você acha que ele vai fazer o quê? Foda, mano, mas não dá não. Ela empregou ele numa lanchonete que ela tinha lá, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Ele queria chegar meio-dia pra trabalhar, pra sair às 4 da tarde. Isso aí, pra mim, assim, de novo, a gente tá vendo só o lado do latino, tá? Eu não sei o lado do menino. Mas tomando partido pelo que o latino tá falando, isso aqui é vagabundo, mano. Vagabundo isso aqui. Não tinha empatia pela mãe, não tinha empatia pelas coisas que tinha que fazer em casa, até que ela descobriu que ele estava, mais uma vez, bebendo, enchendo a cara, guardando as garrafas de vodka debaixo da cama dele. A gente tem N vídeo, a gente tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Tudo. Inclusive, eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso pra ajudar. Eu quero fazer com que esse menino tome juízo. A gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando pra mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar, por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora, e ele foi pra Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né, e que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos para tentar arrumar um emprego. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque eu tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. Acaba sendo meio que uma ameaça, né, Murilo? Ele tá fazendo esse vídeo aqui, ele meio que pra se proteger, né? E o filho dele já soltou, Marcelo, um vídeo do latino ali, supostamente fumando maconha, né? Então, talvez o filho dele tenha mais esse tipo de coisas, e aí é igual o Davi, já tomou a frente pra se defender antes que o filho dele comece a tacar um monte de coisa ali na internet, aí a internet começa a especular várias coisas. Infelizmente, cara, hoje quem é figura pública, assim, tem que tomar essas iniciativas, eu acho mesmo, Murilo. Não acho errado o que ele fez, não, de já se pronunciar. Às vezes a gente fica, porra, precisa levar isso aí pra internet, né? Coisa de casa, resolve. Mano, mas se ele não levar, Murilo, o filho dele traz a bomba e aí é pior pra ele. Então eu acho que tá certo, tem que trazer mesmo. Passei a vida inteira dando dinheiro pra ele, porque eu não queria que, primeiro, que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas o ajudassem, e não queria que as pessoas o maltratassem, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme, e aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu tava entendendo que eu não estava, de alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar, instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu estava só financiando as loucuras. E eu estava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir pro sustento dele, estava indo pro álcool, pras drogas e etc. Até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância, que não quer ele junto, porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Só que eu tive que parar. Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para alimentação, estava indo para sustentar o seu vício, e isso estava me causando um problema até espiritual, porque ao invés de eu estar ajudando, ele estava contribuindo para o seu vício. Então assim, gente, eu estou me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu tô sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisasse, se ele quiser pedir ajuda pro pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar de vez o laço, cortar de vez essa pensão, porque ao invés de eu estar contribuindo para ajudar, eu tô tá pagando pensão pro filho dele de 27 anos, Murilo.
Mas assim, só ajudando, né? Sem ser obrigado por um juiz, né? Não, exatamente, sem ser obrigado por um juiz. Então, assim, isso daí já mostra um pouco até disso que ele falou, né? Desse sentimento de, até um pouco de culpa, talvez, de não ter participado mais da vida do menino, né? Só que daí também é foda, né? Não dá pra você ficar bancando um marmanjo de 20 e poucos anos. Né? E é isso, gente. Eu vim desabafar porque eu recebo diversas ameaças desse menino. Ele fala que toda hora vai pra imprensa, que ele vai falar mal de mim, que ele vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então eu tô aqui, antes disso tudo acontecer, não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não. Mas se ele já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui, me desabafar e falar exatamente o que tá acontecendo. E o pior de tudo, ele se faz de vítima pra sociedade, pros meus outros filhos e tenta sempre de alguma forma mascarar a sua verdadeira face. Entendeu? É isso, gente. Grande beijo aí. Aí assim, peãozada, o filho dele, aqui na mente, ele postou isso daqui, ó. O latino que fumando parece ser um base, né? Parece ser um base. Aqui, esse vídeo aqui não deve ser de agora, ele tá meio diferente, né? O latino, né? Deve que já faz algum tempo. Mas ainda assim, ó, e aí ele colocou aqui, ó. Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá. Só que daí que tá, Murilo. É o que esse rapaz falou aqui, ó. Mas ele paga as contas dele, não? Ele tá fumando com o seu dinheiro? Então eu quero mais que se foda. Se é o dinheiro dele e ele quer fumar com o dinheiro dele, que queime todo o dinheiro dele fumando, você entendeu? Então, assim, esse exemplo que ele deu aqui, olha aqui, o meu pai é maconheiro, pra mim, não serve de nada. O negócio tá feio pro lado dele, pelo que o Latino falou aqui. Agora eu quero ver o que ele vai falar. E o Latino continuou aqui um pouquinho nos stories, vamos ver. Eu juro que eu tentei de tudo para não ter que estar expondo meu filho a isso. Eu jamais queria estar expondo isso, mas são sofrimentos de anos e anos e anos, ameaças de anos e anos. Eu vi o sofrimento da dona Helena, que é a mãe adotiva dele, na época, né, as coisas que ela falava para mim com relação a ele. E depois eu acompanhei o sofrimento depois da mãe biológica, né, que é a Miss Laine. Então, assim, a gente acabou montando um grupo entre a gente para a gente entender e tentar ajudar esse nosso filho, né? Mas tudo que a gente pôde fazer, a gente tentou fazer, gente. Vocês não estão entendendo. Tudo no mundo que existia a gente tentou fazer. Mas nunca era o suficiente. Nunca. A gente vivia de ameaças e ameaças. E aí essas ameaças, elas começaram a ficar uma coisa constante, sabe? Meu filho chegou a inventar que estava devendo dinheiro para traficante, para poder extorquir dinheiro do pai. Já inventou que tomou golpe de não sei quem para arrumar dinheiro do pai. Enfim, são tantas polêmicas, tantas coisas que a gente evitava de falar, sabe? A gente tentava ajudar, a gente sabia que a gente estava sendo enrolado, mas a gente fazia de bobo, sabe? Para poder ajudar esse menino. Eu acho que quando a gente quer ajuda, a gente tem que buscar ajuda, entendeu? Se esse meu filho falasse, pai, eu preciso de ajuda, eu quero ser internado, eu seria o primeiro a financiar essa ajuda para ele, mas ele não quer. Já tentamos levar ele para a igreja, ele acha que todo pastor é vagabundo, que todo pastor não presta, nada é o suficiente. E ele culpa o mundo de ter virado as costas para ele. Eu acompanhei durante muito tempo o sofrimento da mãe biológica e o sofrimento da mãe adotiva. Todas duas, por diversas vezes, tentaram acolher esse menino, mas por diversas vezes. E a gente sempre falava, é a última vez que nós vamos ajudar, é a última vez, é a última. A gente passou falando que era a última vez milhões de vezes. Até que chega uma hora que a gente não aguenta mais, ninguém aguenta. O moleque não quer trabalhar, não quer estudar, sabe? Aí fica mendigando para os outros, fazendo de pobre coitado, sabe? Culpa o mundo, porque ele não teve uma criação adequada, não teve pai presente. Isso não é justificativa, não é. Mas, enfim... a verdade está aí exposta. A gente tem um dossiê de tudo que a gente fez por ele e no momento certo, na justiça, a gente vai poder provar isso. Não dá mais pra ajudar quem não quer ser ajudado, né, velho? Pelo jeito é um negócio que já vem há anos, Se ele conheceu o menino com 18, o menino tem 27, mano. quase 10 anos ali. Não sei quando que o moleque começou nessa vida, se ele já tinha esse problema antes, né? Às vezes já vinha, né, Marcelo? Desde a adolescência, muitas vezes, né? Ó, ele postou aqui, ó, esse foi o último depósito que o escritório fez pro meu filho, que segundo ele, era pra alugar um quarto pra morar. Mentira, era pra sustentar mais uma vez o seu vício. Ah lá, e aí ele colocou aqui um valor de R$1.000. Mas aí que tá, mano. Quando você tem uma pessoa, que você quer ajudar uma pessoa dependente, Marcelo, o que você nunca pode fazer é entregar dinheiro na mão dela, cara. O que talvez eu poderia fazer, eu preciso alugar um quarto. Então, beleza.
Eu vou lá, eu mando alguém da minha confiança, essa pessoa vai alugar o quarto pra você. E pronto. Conversa com o dono, explica o que tá acontecendo, né? Se esse menino parar de vir pra cá, você me avisa, por favor, né? Sei lá. Agora entrega 1000 na mão dele, o moleque vai torrar em uma noitada, velho. E aí é mole também, né, Murilo? Ai, pô, preciso de dinheiro aqui. Opa, toma 1000. Porra, velho. Vai trabalhar, mano. Vai trabalhar, cara. Tem gente, Murilo, que a real tem gente que não quer trabalhar, não, mano. Ainda mais se tem gente ajudando, outras pessoas ajudando, a pessoa, ela é nessa vibe, né? A pessoa só quer ficar sugando mesmo dos outros. E assim, vamos ver agora o que ele vai falar, né? A gente tá tomando aqui o julgamento já, né? Estamos especulando aqui com base no tudo que o Latino falou. Agora sim, Murilo, a não ser que esse menino tenha um dossiê completo contra o pai, eu acho que não tem como limpar muito a barra dele, não, mano. E fora que o Latino também falou que tem um dossiê contra ele, né? Aí comenta aí, peãozada. Isso daí é das boas, hein? Essa é fofoca das boas. Fechou? Fechou.